Nesse vídeo nós vamos considerar e pensar que o homem, Jesus, tem a justiça segundo a lei e está qualificado para redimir o homem. Jesus de Nazaré veio ao mundo. Enquanto esteve na terra, suas obras demonstraram que Deus nos ama. Mas ao mesmo tempo, ele cumpriu a lei. Ele foi verdadeiramente submisso a Deus. Ele foi um homem santo e submisso. Nele vemos um homem perfeito. Jesus de Nazaré é pleno de justiça. Ele foi um homem justo. Em toda a história, houve apenas um homem que poderia ser salvo pela lei. Esse foi Jesus de Nazaré. Ele não precisava guardar a lei. No entanto, ele a guardou. A Bíblia diz que somente os que guardam a lei podem herdar a justiça que provém da lei. Com justiça, a vida. A lei diz que quem guarda a lei diz que quem aguarda, essa pessoa viverá. Guardá-la é manter-se fiel à lei. Todo aquele que tem a justiça da lei tem vida. O único propósito de Deus em dizer isso a todo mundo é condenar o homem e provar-lhe que é pecador. Deus nos deu a lei para provar a nós que somos pecadores. Está achando estranho? Há somente um aqui que tem vida pela lei. É Jesus de Nazaré. Por um momento, coloquemos de lado o fato de que Jesus é Deus e o consideremos como um homem muito comum. Ele guardou a lei e viveu. Ele viveu na terra por mais de 30 anos. Ele não somente não pecou, como nem mesmo conheceu o pecado, ou seja, a raiz, a natureza. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não foi tentado pelo pecado, pois ele não tinha essa natureza interior que todo pecador que vem ao mundo tem, que todas as pessoas que vêm ao mundo têm. Anote isto: o Senhor Jesus não foi tentado pelo pecado. Muitos, quando leem o livro de Hebreus, adquirem um entendimento errado, baseado numa tradução errada, num certo versículo que temos em Hebreus. O texto grego mostra-nos claramente que, embora o Senhor Jesus tenha sido tentado em todas as coisas, ele nunca foi tentado pelo pecado. Ele estava em carne e, portanto, tinha fraqueza, mas ele não conheceu o pecado. Ele nunca foi tentado pelo pecado. Se você consultar uma tradução precisa, verá isso claramente, segundo este versículo que estou me referindo em Hebreus. Os atos de justiça do Senhor Jesus têm alguma vantagem para nós? Pois muitos fazem doutrinas erradas em cima de conclusões erradas sobre este assunto. Os atos de justiça do Senhor Jesus têm alguma vantagem para nós? Claro que sim. Os atos de justiça do Senhor Jesus provam que Ele é Deus. Por causa desses atos de justiça, o Senhor Jesus não teve de morrer por si mesmo. Os atos de justiça do Senhor Jesus o qualificaram a morrer na cruz pelos nossos pecados. Se o Senhor Jesus tivesse algum pecado, sua morte teria sido para si mesmo, ou por si mesmo. Ele não seria capaz de morrer por nós. Uma vez que o Senhor Jesus não teve qualquer pecado, ele foi qualificado para ser oferecido como um sacrifício por nossos pecados. A teologia cristã diz que Deus fez nossa a justiça do Senhor Jesus. Vou repetir. A teologia cristã diz que Deus fez nossa a justiça do Senhor Jesus. Ou seja, Deus transferiu a justiça do Senhor Jesus para nós da mesma maneira que um banco transfere o dinheiro de uma conta para outra. O Senhor Jesus guardou a lei por nós. Nós desobedecemos a lei, mas a obediência do Senhor Jesus nos fez merecedores
da santificação de Deus. Mas permita-me perguntar-lhes, enfaticamente, a Bíblia alguma vez menciona a justiça do Senhor Jesus? Você já leu esta frase, a justiça do Senhor Jesus? Quem pode achar uma passagem no Novo Testamento que fale da justiça do Senhor Jesus? Se ler todo o Novo Testamento, inclusive ler o texto grego, você descobrirá que o Novo Testamento nunca menciona as palavras a justiça de Cristo, ou a justiça do Senhor Jesus, ou a justiça de Jesus, ou a justiça de Jesus de Nazaré. Uma passagem parece dizer isto, mas ela não se refere à justiça própria da pessoa de Cristo hoje. Os homens não gostam de ler a palavra de Deus. Eles gostam de estudar teologia. Eles gostam de ler teologia. A teologia, contudo, é criada pelo homem. A teologia vem da conclusão do homem. Teólogos leem a Bíblia e tiram conclusões, e pessoas leem os livros teológicos. A teologia, contudo, é criada pelo homem. Ela não vem diretamente da palavra de Deus. A teologia diz-nos que Deus imputou a justiça de Cristo a nós. A Bíblia nunca transmite esse conceito. Pelo contrário, a Bíblia se opõe a este conceito. A justiça de Jesus de Nazaré é sua própria justiça. Ela é realmente justiça, mas é a justiça de Jesus de Nazaré, é dele. Essa justiça o qualifica a morrer por nós e ser nosso Salvador. Mas Deus não tem a intenção de transferir a justiça de Jesus para nós. João capítulo 12, versículo 24, é um versículo precioso na Bíblia. Lá diz o seguinte, lá diz que um grão de trigo, diz que se um grão de trigo não cair na terra, se cair na terra e não morrer, fica ele só. Um homem como o Senhor Jesus foi exatamente um grão de trigo de Deus. Somente após ele ter morrido, houve os muitos grãos, os muitos frutos. A salvação começa com a cruz. Embora devamos ter Belém, onde Jesus nasceu, antes de podermos ter a cruz, somos salvos por meio do Gólgota, não por meio de Belém. O Filho de Deus é totalmente justo. Ele foi o grão justo, o único. Mas sua justiça não nos pode salvar. Ela não pode ser imputada a nós. Deus faz menção da justiça de Cristo. Deus faz menção da justiça de Cristo na Bíblia. Mas ele nunca diz que a justiça de Cristo deve ser nossa. A Bíblia diz que Cristo é nossa justiça. Ela nunca diz que a justiça de Cristo é nossa justiça. Gostaria de salientar isto, pois isso é exatamente a cruz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Cristo é a nossa justiça. O próprio Cristo é a nossa justiça. Não nos achegamos a Deus. Nós nos achegamos a Deus em Cristo. Cristo é nossa justiça. Não a justiça de Cristo foi transferida para nós. Não é a justiça de Cristo que se tornou nossa justiça. Cristo nunca transferiu sua justiça a nós. Antes, é o próprio Cristo quem se tornou nossa justiça. Fomos salvos pela justiça de Deus e não pela justiça de Cristo. A justiça de Deus é que nos traz o perdão e nos livra do julgamento. Não é a justiça de Cristo que nos faz isto. A justiça de Cristo é somente a qualificação para Ele, para que Ele seja nosso Salvador. Cristo nunca transferiu-nos sua justiça. Se a justiça do Senhor Jesus fosse transferível a nós, Ele poderia tê-lo feito enquanto vivia na terra. Ele não teria de ir à cruz. E nós, assim, poderíamos ter sido salvos, ou pelo menos ter tido a justiça de Cristo. Se o caso fosse esse, sua vida se tornaria nossa vida resgatadora. Mas não há tal doutrina como vida resgatadora na Bíblia. Há somente a doutrina da morte resgatadora.
Somente a morte do Senhor Jesus nos salvará. Sua vida é nosso exemplo. Não podemos ser salvos por sua vida. Sua justiça nos condena. A vida dele nos condena. Quanto mais justo ele é, mais embaraçosos e mais embaraçados ficamos. Não há maneira alguma de sua justiça ser imputada a nós. Se Deus nos colocasse lado a lado com a justiça do Senhor Jesus, somente poderíamos ir para o inferno. Mas graças a Deus, porque ele morreu e se tornou nossa justiça. Eis porque somos salvos. A salvação vem da cruz. Ela não vem da manjedoura. A salvação não vem da manjedoura. A salvação vem do Gólgota. Ela não vem de Belém. Se a justiça do Senhor Jesus pudesse salvar-nos, ele não precisava ter morrido. Por isso, quando lemos a Bíblia, não devemos ser afastados pela teologia. Ficaremos muito mais esclarecidos se formos ensinados pela Bíblia do que pela teologia. A palavra do homem pode ajudar, muitas vezes, mas ela também pode danificar, muitas vezes. Devemos colocar de lado a palavra do homem. Vamos prosseguir passo a passo mais um pouquinho. Fique comigo. Primeiro vimos que deve ser Deus quem toma nossos pecados. Então vimos que Jesus de Nazaré veio para levar nossos pecados, mas sua justiça na terra foi mais que uma condenação para nós. Quando fomos salvos por meio do Senhor Jesus, consideremos um exemplo na Bíblia. Vamos pensar no tabernáculo. Sem dúvida você já ouviu falar e até mesmo deve ter lido sobre ele. No tabernáculo, entre o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, havia um véu. Deus estava além do véu no santo dos santos. Fora do véu estava o mundo. A Bíblia nos diz que este véu significa a carne do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Em outras palavras, o santo dos santos somente pode ser visto pelo Senhor Jesus como um homem na terra e pelos que têm vida igual à do Senhor Jesus. Nem todos podem ver Deus. Somente o Senhor Jesus podia ver Deus. Ninguém em todo o mundo pode ver o Santo dos Santos. Ele estava velado. Quando pôde o homem ver o Santo dos Santos? Ou seja, ver e entrar na presença de Deus? Quando Deus removeu o véu do céu, o véu que separava o homem dele, e uniu o Santo dos Santos, o lugar santo e o átrio exterior, a fim de que o homem fosse capaz de vê-lo. Isso aconteceu quando o Filho de Deus, foi crucificado na cruz. Naquela hora, o caminho para o Santo dos Santos foi aberto. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz que temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo véu. Este véu rasgado é a carne do Senhor Jesus. Agora temos intrepidez e a plena certeza de fé para nos achegar a Deus. A justiça do Senhor Jesus na terra não tem relação direta conosco. Graças ao Senhor, pois ele não ficou na terra para sempre. Se tivesse permanecido na terra para sempre, ele ainda seria um grão. Graças ao Senhor, porque ele morreu e nos produziu os muitos grãos. Graças ao Senhor pela cruz, a Bíblia diz, falando ao crente, que nós, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você também pode ser beneficiado por esta obra, pois Cristo morreu por você. Cristo pode ser o seu Salvador. Você pode dizer com um coração firme e sincero:
Cristo morreu pelos meus pecados. Quando você confiar nele, quando você crer nele, crer no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.